desses 3 jogos para o Palmeiras eram 3 jogos complicadíssimos e que como o Palmeiras sairia desses 3 jogos era algo visto como determinante para saber que possibilidades ele tem de conquistar o título. E, evidentemente, saiu muito bem desses 3 jogos. E o ponto de vista psicológico, né, de quem puxaria o Palmeiras para baixo. Sim. 3 tiveram essa chance. E nenhum deles teve competência suficiente. Cada um terminou a rodada saindo da 2ª colocação. Será que vai acontecer com o Flu? Acho que até menos o Corinthians naquele momento, porque o potencial do Corinthians, a gente não enxerga o Corinthians com o mesmo potencial que os outros. Mas principalmente o Flamengo. E hoje o Fluminense, se querem título brasileiro, tinha que ter feito o serviço nas 2 rodadas que não fizeram. E o Dorival explica a questão do gramado sintético, né? Tanto contra o Atlético Paranaense quanto contra o Palmeiras, para poupar jogadores, mas era ali a chance de repente... Eu também não. Eu também mas, não caí nessa do gramado sintético, não. Porque não é a primeira vez que o Flamengo... Então o Palmeiras e o Atlético Paranaense no nosso país, eles têm problemas sérios. Eles têm mais lesões que os outros. Porque o Palmeiras joga sistematicamente... Joga um turno inteiro. Então, o departamento médico desses clubes... até usou a argumentação do costume, né? Mas não me parece que se você está dizendo que o gramado é nocivo para os jogadores, e tudo bem, eu já ouvi de muita gente essa versão de que realmente jogar nesse gramado desgasta, cansa e sacrifica o jogador que de repente vai sofrer mais lá na frente. Agora, a questão do costume ou não para poupar, eu tô com vocês, eu acho discutível esse poupar. Nocivo é o gramado do Castelão, né? Nocivo para o Fortaleza, nocivo para o Ceará, porque ali também são 19 vezes. Exato. Gramados que geram lesões mesmo, né? O cara pisa num buraco... Pode ser um dos elementos que a gente fala 19 vezes, não. Eles acabam usando o estádio 36 vezes. Na temporada? Não, em casa, no Brasileiro... em casa, no Brasileiro, meio... Não, eu estou contando... Não, eu não dou 38, eu estou contando os 2 em que eles se enfrentam, né? Sim, Ceará e... Então aí é um desgaste maior do gramado. Sim. É o número de jogos no gramado. E não é à toa que os piores gramados do Brasil são Maracanã, Castelão e Mineirão. Porque tem 2 times mandando jogos ali. Só para a gente voltar para esse jogo de hoje, para esse Fluminense e Palmeiras, eu queria começar a desenhar aqui com vocês como é que vocês enxergam o que aconteceu no campo. Porque o Fluminense, ele fica mais com a bola, uma característica já do Diniz, ele tem mais possibilidades de jogo, mas isso se dá, e aí vou começar com você, Rodrigo, para você, por uma questão de prevalecer o que o Fluminense quer impor ao jogo, ou porque o Palmeiras também, sabendo dessa característica, soube utilizar o que tem de positivo, que é, vou dar a bola para você e aproveita. O gol nem sai assim, né? O gol sai de uma bola parada ali. O do Rony sai de bicicleta e depois o Fluminense consegue um gol de bola parada ali, que são características que fogem aos 2. Mas assim, o Fluminense consegue impor o seu jogo de alguma maneira, ou para você o Palmeiras se aproveita, entre aspas, do que conhece do tricolor do Diniz? O Palmeiras se transformou num time muito versátil, né? No começo do trabalho do Abel, colocaram uma pecha nele de retranqueiro, de reativo, como se o Palmeiras não tivesse muito repertório, fosse um time com uma defesa muito sólida, firme, e que saía em contra-ataque em velocidade com Dudu ou com Rony. E o Palmeiras já mostrou, especialmente nesse ano, né, que é capaz de muitas outras situações. Então, o fato de pegar um adversário... É engraçado, a gente falou desses 3 adversários de alto nível, Corinthians, Flamengo e Fluminense, são adversários completamente diferentes um do outro, estilos completamente diferentes. E o Palmeiras, ele consegue se adaptar ao adversário, ao tipo do jogo. Então, vai jogar contra o Fluminense no Maracanã, do Diniz, você imagina que você não vai ter tanto a bola. Para o Palmeiras, esse é um problema? Não é. Não é. Tem aí a questão também, eu estou falando muito de felicidade e sorte, que são termos que o Abel já usou em coletiva. A gente vê mais um gol de bicicleta do Rony. Eu estava comentando com o Jean. Gol de bicicleta é tentativa e erro, né? Não é uma coisa tão simples, mas você tem que arriscar. Para você fazer 2 gols de bicicleta numa temporada, coisa que o Rony fez, confiança, né? Esse foi um treino, porque ele sempre fala tanto, mas assim, treina essa jogada. Treinar e tentar. Tem muita gente que tem vontade, mas não tem confiança. Poxa, é melhor eu dominar a bola e dar um passe aqui, recomeçar uma jogada, do que eu arriscar uma finalização como essa. Nem todo mundo é Van Basten, né? Meu Van Basten querido fazia isso. Arriscava com muito sucesso algumas finalizações improváveis. Mas o Rony lembra o Van Basten. Como é que foi o gol do Fluminense? O gol do Fluminense foi um gol, normalmente, do Palmeiras. Nem registrou. Não é?
A diferença é que o Van Basten fez um golaço desse nível de voleio numa final de Eurocopa, porque é o único título que a minha Holanda tem, mas tá Olha, bom. não Bota lembra, um Rony numa final não dele. lembra o Eurocopa, Van ele faz. Basten, mas o fato desse rapaz ter feito 2 vezes o gol com o movimento técnico perfeito, eu acho que já vale um desconto nas críticas. Que todos nós, Esse foi até mais inclusive, bonito que o fazemos, anterior, né? hein? Sobre a falta de relação dele com a bola. O rústico, não é para qualquer você um. defende que tirem o rústico do sobrenome Ele dele? até gosta do rústico, ele não é contra o rústico, mas ele é menos rústico do que o estereótipo pinta. Eu vou viver 3 encarnações, eu não faço um gol desses aí. Não, e outra, ele é uma história de obstinação, né? Esse cara merece muitos aplausos pelo quanto ele se dedica para a carreira que ele tem. E aí, eu tô dizendo, se dedica... É claro que esses gols de bicicleta, um mais espetacular que o outro, é difícil escolher, né? Mas que golaço absurdo que ele fez. É claro que esses gols de bicicleta são também fruto de dedicação, de empenho, de treinamento, como você disse, Dani. Agora, esse empenho, essa obstinação em jogar futebol, em se dedicar ao time, a gente vê todo o jogo durante 90 minutos. Esse cara, muita gente esquece, mas esse cara ficou mais de um mês parado. Sim. E ele voltou, não saiu mais do time, e ele está sempre jogando, se matando lá atrás, marcando, recompondo, quer dizer, fazendo um papel que, claro que ele não é tecnicamente o melhor dos atacantes mas a do Palmeiras, rotação dele é a mesma, disso. né, Jean? Mas ele Sempre na consegue mesma se rotação. manter, então assim... O Veiga, com toda a qualidade técnica que tem, não conseguiu, né, quando Exato. voltou da lesão. Exato, até agora, na verdade. Fez um gol importantíssimo contra o Flamengo, sim, é daqueles gols que entram para a galeria dos gols mais importantes do Campeonato Palmeiras até agora, mas ele não conseguiu manter aquele nível que ele tinha antes, e aí, claro, tem uma questão física também, mas eu não estou nem entrando assim no quanto ele se recupera fisicamente, o Rony, porque isso, claro, cada jogador tem a sua característica, né? Isso talvez seja menos mérito, embora tenha, claro, dedicação do treino e tal, e mais uma coisa inerte ao jogador, né? Biologia, própria compleição física e tudo mais. Agora, de resto, não tenho o que falar do Rony. Você pode falar que tecnicamente ele não é brilhante, e isso eu concordo, apesar dos 2 gols de bicicleta, mas o empenho, a entrega, a dedicação é um negócio de outro mundo. Uma coisa curiosa, inverte os gols da partida. 1-1, o gol do Palmeiras é do Fluminense e o gol do Fluminense é do Palmeiras. Alguém ia falar, Fluminense joga bonito. Olha que pintura, né? Essa bicicleta do Ganso, do E o Cano. Palmeiras faz gol de bola parada. E o Palmeiras só faz gol na bola parada, aquela jogadinha de escanteio, primeira trave, casquinha. É um time, né, com cabeça fria e coração quente. O empate de hoje é exatamente o outro lado da moeda. Como o Palmeiras é capaz de produzir jogadas vistosas, um futebol atraente, um gol maravilhoso. E como o Fluminense do Diniz tem capacidade também de ferir o adversário com essa bolinha mais marcada, mais cantada. E mais do que isso, Bubu, os gols saem em momentos muito fora da curva, né? O Palmeiras faz um gol na primeira vez que consegue sair do sufoco do Fluminense. Não era um sufoco de chances de gol, mas o Fluminense sufocava o Palmeiras do ponto de vista da posse de bola e da dinâmica do jogo. E o inverso também. E na hora que o Fluminense empata, é justamente a hora que o Palmeiras parecia Controlar o jogo. muito tranquilo no jogo. Conseguiu aquilo tanto que procurava, é por isso que o Abel Ferreira costuma dizer que nós temos planos para o jogo, mas o jogo também tem planos para a gente.